Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te falar sobre 3 razões de o porquê muitos líderes, muitos pastores desistem da visão celular. Mas antes disso eu quero te pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilhe essa mensagem com pessoas que você vê que está precisando. Coloca nas suas redes sociais. Depois da vinheta, levem o vídeo. Obrigado. Firme inspirador está no ar, podcast, um espaço para despertar sua mente, fortalecer sua fé, iluminar sua caminhada. Bom, sabe o que acontece, gente? É que muitos pastores e líderes acabam começando a visão cheios do Espírito Santo, com brilho nos olhos, com sonhos de ver as suas células crescendo, ver as suas células multiplicando e alcançando muitas vidas para Jesus. Mas o problema é que, com o tempo, a chama vai se apagando e o cansaço acaba vindo tomando conta da pessoa. E talvez essa seja até a realidade de muitos líderes nos dias de hoje. Pessoas que amam a visão, acreditam na visão celular, mas se sentem cansadas, frustradas e até mesmo desanimadas de continuar fazendo aquilo que aprenderam com Jesus. Mas por que isso acontece? Por que tantos líderes, pastores, supervisores desistem da visão celular? Abrem mão daquilo que é eficaz no cuidado, na estratégia de ganhar, na estratégia de levar vidas a Jesus. A verdade é que ninguém desiste de algo que entende completamente e sente prazer em executar. O problema é que quando o foco na visão celular se perde, o peso acaba aumentando. E quando esse peso ele aumenta demais, o prazer diminui. A visão celular, ela nasceu no coração de Jesus. Não é uma estratégia humana, é um princípio, e um princípio espiritual. Jesus, quando ele formou os 12 discípulos, ele cuidou daqueles homens. Ele ensinou, ele confrontou e depois ele enviou. Ele não só pregava para aquelas multidões, mas Jesus, ele investia tempo naqueles que caminhavam com ele. E aqui está uma das primeiras razões por que muitos líderes e pastores desistem. A primeira razão que eu quero falar com você é quando acaba se trocando relacionamento por resultados. Quando a visão ela se torna apenas número diante dos olhos. Quantos vieram? Quantos ficaram? Quantos multiplicaram? A gente começa a esquecer que cada número tem um nome. Cada nome tem uma história. E cada história dessa tem um valor, e um valor eterno para Deus. A visão celular, ela é sobre pessoas, é sobre cuidar, sobre gerar filhos espirituais. E gerar filhos exige tempo, exige paciência, amor, renúncia, e isso precisa ser o nosso foco. A segunda razão é a gente tentar fazer a obra sem depender de Deus, sem depender do Espírito Santo. Liderar célula não é uma função administrativa. Pelo contrário, é um chamado espiritual. E tudo o que é espiritual só pode ser sustentado espiritualmente. Quando um líder, um pastor, ele deixa de orar, ele deixa de buscar, ele deixa de ouvir, a visão vira rotina na vida dele. E rotina sem presença vira peso.
O segredo de permanecer firme, gente, é lembrar que a célula, ela é o altar da casa. Ali Deus fala, ali Deus transforma, Ele renova. E cada encontro é mais uma oportunidade de ver o reino de Deus avançando de uma forma viva, de uma forma real. A terceira e última razão, onde a gente acaba errando ainda mais, pelo que eu percebo, é na falta de cuidado com quem cuida. Muitos líderes estão esgotados e não é porque não amam a visão celular, mas é porque estão cuidando de outros sem que ninguém cuida deles. E é aí que entra o papel do pastor, é aí que entra o papel do supervisor, do discipulador, daquele que cuida. Um líder só permanece forte quando tem alguém que fortalece ele. Jesus tinha o Pai, os discípulos tinham Jesus e nós precisamos uns dos outros. Olha, talvez você seja esse líder cansado hoje ao qual nós estamos falando. Talvez você já até pensou em desistir. Mas ouça isso que eu vou te falar. Você não está sozinho. E o que Deus começou através de você, Ele vai sustentar até o final. Volte ao primeiro amor. Ore pelos seus discípulos, como você fazia lá no início, lembra? Reúna sua célula, não por obrigação, mas por amor. E lembre-se, multiplicar não é apenas abrir uma nova casa. Multiplicar é gerar uma nova vida, onde parecia não haver para ninguém mais a esperança. Jesus começou com 12 e o mundo foi transformado com 12 pessoas. Então, por que muitos desistem? Porque esquecem que a visão celular é mais sobre o coração do que sobre uma estrutura. Deus, Ele está levantando uma nova geração de líderes. Não apenas líderes eficientes, mas líderes apaixonados pelo reino de Deus, apaixonados pela obra de Deus. Líderes que não buscam aplausos, mas buscam frutos eternos. Não desista. Recomece, renasça, multiplique. A visão celular não acabou. Ela está viva. Sabe por quê? Porque o coração de Jesus ainda bate por vidas. Desperte, questione, viva, awake. Um abraço e tchau. Aqui vida cristã, psicologia e esperança se encontram, trazendo reflexões que transformam, motivam. Prepare-se para acordar para um novo tempo. Today Awake Podcast, despertando você para o melhor da vida.